Bom, então vamos para mais uma série de tutoriais. Agora eu vou falar sobre máquinas de estados finitos. Antes de entrar em máquinas de estados finitos, na descrição sobre o que ela é, a gente tem que falar sobre agentes em jogos. O que são agentes em jogos? Eles recebem informações do ambiente e agem de forma autônoma, sem o controle do jogador, de acordo com as informações recebidas, ou seja, são os inimigos do jogo. Eles são controlados pelo computador, por exemplo no Pro Evolution Soccer ou no FIFA. Os inimigos eles recebem a informação do jogo de futebol e dependendo do estado do jogo eles correm atrás da bola quando o adversário está perto, ataca quando eles estão com a bola. Eles cobram laterais, cobram escanteios e por aí vai. Isso é um exemplo de um agente em jogos de futebol. A gente tem agentes em jogos de FPS, por exemplo no Counter-Strike, em jogos de RPG e em todo tipo de jogo. Então agora a gente pode falar sobre o que é máquinas de estados finitos. Ela divide o comportamento desses agentes em pedaços, estados, né? E em condições de transição entre eles. Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, os estados de um jogador de futebol, do Pro Evolution Soccer ou no FIFA. Por exemplo, ele pode ter um estado lá que é de recebendo passe, ou outro cobrando escanteio, ou outro tomar bola do adversário. Cada um desses estados é responsável para determinar o comportamento desse agente naquele momento. E as condições de transição fazem com que ele saia desse estado que ele estava e passe para outro estado. Por exemplo, depois que ele cobrar lateral, ele passa a tentar receber o passe do parceiro. Então, finalizando a cobrança de lateral, é ativada a condição de transição do estado de cobrando lateral para outro estado qualquer. Então, máquinas de estados finitos é basicamente isso. Determina o comportamento dos agentes e é dividido em estados e condições de transição. Então vamos lá, quais são as vantagens disso? É fácil de codificar, a gente não precisa nenhum código esotérico cheio de classes para criar inteligência artificial necessária para codificar máquinas de estado finitos. É fácil de debugar, a gente tem vários estados, então a gente consegue identificar um problema em um estado e ir lá e só verificar esse estado em questão. Em outros casos a gente teria que ver o código inteiro para conseguir achar um erro. Baixo custo computacional é basicamente if then else, então não tem muito processamento em cima disso, ou não tem muita recursão, né, como em certas funções de inteligência artificial. Elas são intuitivas, a gente já tem a mania de falar, a gente está agora no estado tal, ou a gente está com fome, isso é tipo um estado, ou a gente agora está com sono, ou a gente está alegre, a gente está triste. E então o que acontece? A gente já tem a mania de dividir o nosso comportamento em estados, então a gente consegue passar isso para o nosso código facilmente. Elas são flexíveis, a gente consegue modificar o comportamento do código nelas ou expandir, né, no caso, mas essa questão de expansão a gente vai ver que não é tão simples assim, dependendo de como a gente implementa essas máquinas de estados finitos. Então, eu vou mostrar agora um exemplo de como a gente modela utilizando o StarML, que é um software gratuito.
Aqui tem um exemplo de máquinas de estados finitos. Eu coloquei FSM porque vem do inglês, né? Finite State Machine. E aqui é um exemplo de um inimigo simples. Ele tem essa bolinha aqui, é a condição inicial dele, o estado inicial, e quando começa o jogo ele já passa para o estado patrulha, que ele fica indo de um lado para o outro no cenário, esperando o jogador se aproximar. Aí quando o jogador está perto, ele passa para outro estado, no caso persegue, e nesse estado ele vai em direção ao jogador, e quando o jogador está longe ele volta para o estado patrulha, ou seja, isso aqui é um estado, isso aqui é outro estado, isso aqui é uma condição de transição, isso daqui também é outra condição de transição. A gente pode ter um estado final, basta representado por um símbolo de uma bolinha com uma linha ao redor dela. E a gente, por exemplo, pode colocar aqui uma transição. Aqui no StarOML, se eu quiser uma linha quebrada, basta eu vir aqui em Format, Line Style, Rectilinear, e aqui eu coloco o nome dessa condição de transição. Por exemplo, se ele morre, ele vai para o estado final. Mas o nosso inimigo é bem simples, não tem esse estado final, só fica nesses dois estados. Então, esse é um exemplo que eu vou utilizar para codificar no Unity, algo parecido. Eu vou começar aqui preparando minha cena no Unity. Vou colocar Create Order, Plane. Vou criar um plane com os cubos em voltas para poder barrar o movimento do inimigo. Então eu vou colocar um cenário e um inimigo nesse cenário. O inimigo vai ficar indo de um lado para o outro, e quando ele estiver perto de uma barreira, ele vai para o outro lado. Quando o jogador se aproximar dele, ele vai começar a perseguir o jogador. Eu vou começar arrumando a cena. Então eu vou agora criar cubos. Aqui a gente tem que acertar esses cubos. Que eu poderia deixar eles mais certinhos aqui, posicionados, mas eu vou Então aqui o meu cenário está pronto. Eu vou colocar agora um inimigo nesse cenário, no caso uma cápsula.
colocar aqui uma luz. Para poder visualizar. Vou criar um material aqui para o chão. Por esse material aqui, dessa cor aqui, para poder diferenciar das laterais. Eu venho aqui no plane, troco o material. Vou também criar um, deixa eu colocar aqui o nome desse material, ground. Criar um material para o inimigo. E a cápsula aqui eu vou mudar o nome dela para enemy. E eu vou mudar o material dele aqui para enemy. Colocar ele vermelho. Eu vou adicionar aqui um componente para esse enemy, componente chamado Character Controller. Ele facilita o movimento, controle desse inimigo do cenário. Então agora, com a cena pronta, basta eu salvar. E começar a codificar a nossa máquina de estado finito. Então a gente quer que o inimigo ele vá até aqui perto de uma barreira. Quando ele estiver próximo, ele muda de direção. Se um personagem estiver próximo dele, ele vai passar a perseguir esse player. Então isso a gente vai ver no próximo tutorial.